Olá. Um dos desafios na pandemia do coronavírus é garantir exames, medicamentos, respiradores suficientes. Com o aumento da procura, faltaram esses equipamentos e os preços dispararam. Uma proposta apresentada na Câmara prevê que, além das empresas que têm a patente desses produtos, outras possam explorá-los para garantir o abastecimento. Quem vai explicar para a gente é o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, um dos autores da proposta. Como vai, deputado? Bom, um prazer a gente poder conversar sobre isso, algo tão importante na medida que o Brasil e o mundo vivem essa grande pandemia da Covid-19. Deputado, isso é o que se chama quebra de patente, quando você dá licença para outras empresas produzirem alguma coisa? Esse foi o termo utilizado, inclusive pelas empresas que passaram a utilizar esse termo, porque inclusive as empresas que tinham a patente passaram a utilizar esse termo como uma forma, inclusive, meio pejorativa desse instrumento. Esse é um instrumento previsto nos acordos comerciais, na OMC, o Brasil é signatário desses acordos, é um instrumento recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pela ONU, e na lei brasileira é previsto esse instrumento, que nós chamamos do licenciamento compulsório. Por que a gente não chama quebra de patente? Porque a patente vai continuar na mão da empresa que descobre o medicamento, que descobre a vacina. Ela, inclusive, por exemplo, se outros produtores passarem a produzir aquele medicamento, aquela vacina, e o governo comprar o medicamento, a vacina de outros produtores, ou mesmo o setor privado, os hospitais privados comprarem, quem tem a patente original recebe, inclusive, uma espécie de royalties. Ou seja, ela continua com a patente, ela continua com os royalties, então não tem uma quebra na patente, mas tem o que nós chamamos do licenciamento compulsório. O que é isso? Quando uma empresa descobre um medicamento, ou uma vacina, ou um equipamento, ou um teste diagnóstico, ela que pede o licenciamento para o país, no caso do Brasil, na Anvisa, para ela poder comercializar aquele produto. Então, ela que tem o poder de fazer esse pedido do licenciamento, estabelecer, junto com a Anvisa, qual seria o preço a ser comercializado esse produto, quando ela faz esse registro. E passa também pelo INPE, né, que faz o registro das patentes. Ou seja, o governo, o Sistema Único de Saúde e mesmo o setor privado fica dependente dessa empresa pedir o licenciamento, fazer o licenciamento. Com esse nosso projeto de lei, esse licenciamento passa a ser compulsório, ou seja, qualquer um desses medicamentos, vacinas, produtos, equipamentos que queiram ser comercializados no Brasil, vendidos no Brasil, e o Brasil é um mercado que interessa a todo mundo, que é um mercado enorme, e agora na pandemia da Covid, o Brasil está no epicentro da pandemia, então todo mundo sabe que vai ter necessidade de compra de medicamentos, ou de vacinas, ou de equipamentos aqui no Brasil. O Brasil faz esse licenciamento imediato. Não precisa nem pedir para a empresa ou a empresa solicitar, esse licenciamento passa a ser imediato. No caso de um medicamento, autoriza qualquer um a produzir aquele medicamento dentro dos padrões de qualidade. No caso da vacina, exatamente a mesma coisa. Isso garante um acesso desse produto, porque não só eu, mas a comunidade, esse meu projeto, ele surge de um pedido da comunidade científica, da sociedade civil, de associações que estão muito acostumadas a essa luta, como, por exemplo, associações de enfrentamento ao HIV e hepatites virais, né? O grupo de trabalho de propriedade intelectual, que está preocupadíssimo. Por exemplo, tem um medicamento antiviral, que é um dos primeiros que se mostra com algum grau de eficácia para a Covid-19, que a empresa está anunciando que vai comercializar a R$26 mil o tratamento nos Estados Unidos. Ou seja, imagina, a gente está tendo dificuldade de conseguir respiradores, máscaras, que não tem patentes exclusivas. Imagine um medicamento eficaz para a Covid-19 ou uma vacina eficaz para a Covid-19. Deputado, o senhor falou em HIV e falou em antivirais. Esse mecanismo de licenciamento compulsório é parecido com o que foi feito na época da AIDS, em que se começou o tratamento? Exatamente isso. No caso do Brasil, a primeira vez que foi utilizado esse licenciamento compulsório foi para um medicamento chamado Efavirenz, para o HIV/AIDS. Então, esse instrumento já existe. Como eu falei, o Brasil é signatário de acordos internacionais, é o acordo TRIPS, da Organização Mundial de Comércio.
O Brasil já utilizou esse mecanismo uma vez. Qual que é a diferença que esse projeto de lei garante? Hoje, pela lei, o governo federal tem que tomar iniciativa, tem que ter um decreto do presidente. Antes desse decreto, o governo tem que fazer uma consulta à empresa que detém essa tecnologia, então tem uma carta de consulta, depois faz um decreto que anuncia que vai fazer um licenciamento, tem um prazo para essa empresa responder a isso, e caso ela não coloque à disposição do país a possibilidade da produção para outros produtores, aí sim entra o licenciamento compulsório. O meu projeto de lei tenta simplificar isso, porque no caso da Covid-19, a gente não pode perder um dia. Nós estamos sentindo, né? Todo o Brasil está vendo a progressão de casos quando se perde dias, às vezes de troca de equipes do Ministério, poucas ações são realizadas, a gente não pode perder um dia no caso da Covid-19. Então, esse projeto de lei ele estabelece que em situações de emergência nacional de saúde pública, devidamente decretadas pelo governo federal, o licenciamento compulsório seria automático, ou seja, esse prazo que às vezes demora 2 meses, 3 meses entre o governo federal fazer o decreto, fazer a carta, a empresa responder, você não perderia esse prazo. O licenciamento seria automático, compulsório em qualquer situação vinculada à emergência nacional de saúde pública. Deputado, outros países estão recorrendo a esse tipo de mecanismo por causa da Covid? Exatamente isso. Primeiro, esse mecanismo é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A última assembleia que teve na Organização Mundial de Saúde, que foi há 3 semanas atrás, reforçou esse mecanismo, inclusive no caso da Covid-19. Outros países, quando eu apresentei o projeto de lei, há um pouco mais de 30 dias, eu já, inclusive, coloco isso na justificativa, outros países já tomaram essa decisão. No caso, Chile, Canadá, Colômbia, pensando nos 3 países das Américas, a Alemanha tomou essa decisão, Israel tomou essa decisão, os seus congressos aprovaram. Então, eu também estou me inspirando na atitude desses países onde os congressos tomaram essa decisão, de dar um passo além, no sentido de garantir o acesso mais rápido possível aos medicamentos e às vacinas. Deputado, uma última pergunta. A proposta do senhor, ela é assinada por deputados de diferentes partidos, né? Desde o senhor que é do PT até parlamentar do PSL e de outros partidos. Como é que o senhor vê a possibilidade dela ser aprovada nesse momento no Congresso? Eu estou muito confiante, exatamente porque é um projeto de lei pluripartidário. Eu recebi a demanda a partir do Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual, do Fórum de Organização de HIV, AIDS e Hepatites Virais do Estado de São Paulo. Apresentamos isso na Comissão do Coronavírus, foi aprovado na Comissão do Coronavírus, construímos, inclusive, um texto comum com os demais parlamentares, então, um projeto pluripartidário. Já reunimos assinaturas dos líderes em número suficiente para colocar em votação requerimento de urgência, e está na dependência agora de um consenso no Colégio de Líderes para que a gente possa votar o mais rápido possível. Inclusive, eu soube que hoje na Câmara é o projeto mais consultado, inclusive, naquelas consultas que a pessoa pode entrar na internet, todo mundo pode consultar o PL 1462/2020 para conhecer um pouco melhor o projeto de lei. É o projeto mais consultado hoje. Essa pressão da sociedade civil será decisivo também para que a gente possa colocar em pauta. E na medida que vão surgindo novidades em relação a tratamento e vacina, acho que vai ficando também mais claro para as pessoas a importância desse projeto. Eu citei esse exemplo, esse anúncio recente da empresa, a empresa chamada Gilead, que é uma empresa que produz um antiviral e que colocou esse antiviral em oferta a R$26 mil o tratamento. Imagina o que custaria isso e quando teria acesso a esse medicamento. E um outro anúncio, também feito na semana passada, existe um fundo global que é organizado pela Organização Mundial de Saúde e por indústrias privadas internacionais, chamado Fundo Gavi, que ele busca garantir acesso a medicamentos e vacinas para os países de renda baixa. E o Brasil estaria excluído desse fundo. Mais uma vez, o anúncio reforçou que a intenção será garantir para países de renda baixa. Nas Américas inteiras, o único país que seria beneficiado seria o Haiti. Ou seja, o Brasil corre um risco seríssimo de, em se descobrir uma vacina ou um medicamento para a Covid-19, não garantirmos o acesso ao conjunto da população, aumentando ainda mais o sofrimento e a tragédia humana que nós estamos vivendo.
Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, sobre a proposta de permitir que outras empresas, além da dona da patente, produzam produtos necessários para o combate à pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Até a próxima.